Jéssica Oliveira, por onde andavas? Tudo bem? Tudo Como é que estão as coisas? Está em Porto Alegre, né? Sim, agora estou mais seguido por aqui. Fazendo residência fixa aqui e tal. Isso, agora eu estou viajando menos. E Silvio trouxe algumas questões que estão aparecendo bastante nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Hoje eu não trouxe dúvida do pessoal que nos assiste, mas eu trouxe uma questão que aconteceu que está bem recorrente assim, nos ambientes e que a gente não imagina o quanto prejudica um ambiente de trabalho, né? Então, vim falar sobre as relações no ambiente de trabalho, né? Como quando a gente fala assim de um ambiente adequado, onde as pessoas se respeitam, onde a gente fala muito em trabalhar em equipe, desenvolvimento de projetos junto, né? E o quanto as relações entre as pessoas complicam esse tipo de desenvolvimento, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto a compartilhar ideias e construir coisas juntos. Eu passei por um projeto agora, há pouco tempo atrás, e foi muito interessante o case, assim. Pessoas totalmente fechadas, tudo que já tinha sido desenvolvido, qual é o ideal quando tu chega num ambiente, né? Tu olhar o que tem, te familiarizar com o que tem. E isso demora uma semana, o que é 15 dias, dependendo do estilo de serviço ou produto. Quanto for mais complexa a cadeia toda, né? Eu costumo muito falar também da jornada, da experiência do cliente, quando é para um cliente final. Quanto tempo será que demora para a gente se apropriar desse tipo de coisa para trazer alguma contribuição? Então, eu trago essa discussão, né? Queria ver também o que vocês acham disso, porque em uma semana a gente já consegue estar construindo. E se os gestores nas suas empresas têm isso em mente, né? De não chegar já cobrando na primeira semana, não, eu quero que tu agregue, não, acho que primeiro tu escolher uma pessoa que tem habilidades, né, competências e esperamos alguns tipos de comportamento, mas existe um tempo de amadurecimento disso para trazer essa construção, né, Lilian? Não sei se vocês... Há uma pesquisa, inclusive, que eu li essa semana, sabe que eu leio bastante, né? Uma pesquisa que aponta o seguinte, que entre os executivos brasileiros, o que mais tem um espírito de liderança e que sabe tratar no ambiente de trabalho os seus funcionários, as relações no ambiente corporativo, são os gaúchos, por incrível que pareça. Está no Jornal do Comércio dessa semana. Então, ali eles apontam, por exemplo, os erros básicos do líder, do executivo. A arrogância, super autoestima, estima elevada, a autoestima é boa, mas também tudo é questão de graduação. Equilíbrio, E o desrespeito com os funcionários. Né? Não cumprimentar funcionário, passar sem olhar para o funcionário. Sim. Quer dizer, são vários elementos, coisas assim corriqueiras, coisas do dia a dia, que tornam o ambiente ou bom ou ruim. E indo muito ao encontro disso, agradeço o comentário da Jéssica, porque agora eu tenho feito algumas atuações na Serra Gaúcha. A Serra está de parabéns, eles têm uma aceitação muito grande, então tudo que vem de Porto Alegre, aqui da nossa região, é muito bem aceito. Então eu tenho trabalhado com uma empresa lá, não vou citar o nome no momento, mas uma empresa assim que tem o meu apreço pela iniciativa. E incrível como, na primeira intervenção eu tive um relato de uma gestora da área produtiva, que disse que na semana em que ela adotou um novo comportamento, decorrente de um treinamento que ela fez conosco lá em São Leopoldo, Reescreva Sua História, ela já não teve absenteísmo na semana. Claro. Qual foi a ação dela? Dar bom dia para as funcionárias, perguntar como foi o final de semana delas. Isso ela fez na segunda, comportamento que ela não tinha. Na terça-feira, uma funcionária chamou ela e disse: você não sabe o quanto é importante para nós a tua pergunta de como foi o nosso final de semana. Porque muitas vezes a vida da pessoa está tão conturbada no aspecto pessoal que o teu ambiente profissional é o teu refúgio. É verdade. E aí eu incentivo muito as relações interpessoais, a qualidade das relações interpessoais como um fator de vivência e não de sobrevivência. Porque muitas vezes a gente sobrevive na vida pessoal. Mas se o teu emprego for uma droga, realmente, aí a gente entende o porquê que o risco de suicídio está tão grande. Eu sempre digo o seguinte, que a questão da relação interpessoal, inclusive no ambiente corporativo, ela depende muito mais da questão intrapessoal, ou seja, se tu não mudar tu internamente, tu não vai mudar o ambiente. E essa senhora aí, essa líder aí, essa empresária, na verdade, o que ela mudou o ambiente? Porque ela mudou. Exatamente. Ela muda e aí vai mudar o ambiente. Quando o líder percebe que a influência dele acontece, mesmo quando ele pensa que não acontece, ele se torna responsável pela repercussão disso. Então, a tua atuação, enquanto líder, ela já acontece. Então, pode ser negativa no momento. Agora, quando tu descobre que tu tem esse poder sobre a tua equipe,
tu pode fazer disso uma mola propulsora positiva. certeza. E foi um exemplo muito básico, assim, eu fiquei realmente maravilhada. Adoro que tu trouxe esse exemplo, porque eu venho falando aqui, eu acho que sempre eu comento do P, de pessoas, né? A gente fala de gestão de marca, mas acaba falando de valores, de posicionamento, mas como é que se entrega tudo isso? São as pessoas, né? Eu trago muito isso porque eu fico realmente impressionada, assim, em pleno, né, 2017, pessoas que não sabem lidar com pessoas, ou pessoas que não gostam de pessoas. Eu acho que não tem como, eu sempre comento também, é fácil fazer um planejamento, é fácil construir um cronograma, eu botar tarefas. Agora, como é que tu vai envolver as pessoas para que elas acreditem naquilo que tu está fazendo, que aquilo é, né, é de fato importante, isso, é claro, importante a contribuição das pessoas. Vocês estavam falando um pouco ali de gestão pública e eu concordo, não só gestão pública, privada, independente do estilo de gestão, o que falta, eu digo assim, é o carinho, é o cuidar das pessoas que estão no ambiente. Eu vou te dizer, como eu trabalho assim, em várias empresas diferentes, então todo lugar que eu chego, eu sou nova. Todo lugar que eu chego, eu tenho que conquistar as pessoas. Em todo lugar que a gente está chegando, a gente tem que... Muitas das vezes, poxa, os clientes nos pagam, nos contratam para fazer isso, mas eu tenho um compromisso de todo mundo que está na equipe que vai desenvolver o projeto, de conscientizar eles que é importante esse trabalho, que para eles comprarem ideia e com muita educação. É isso, é o respeito, é bem isso, como é que foi teu final de semana, tudo bem, né? Tem gente que é um pouco mais fechada, também respeitar isso, mas tratar a gente como com empatia, a gente gostaria né? Tem de que tratar ser. com empatia, Exatamente. Né? Então, eu trago isso porque são coisas que, como eu costumo compartilhar com vocês, coisas que acontecem no dia a dia, que eu acho que acontece na empresa de todo mundo, né, que nos assiste. Que pra gente, gestores, líderes, coordenadores ou quem não tem um cargo de liderança em si, mas isso abre portas, E muitas vezes na empresa, isso é uma coisa interessante, eu li um livro também sobre isso que fala sobre... Porque quando nós chegamos numa empresa, nós carregamos todo o nosso passado ali, todas as nossas experiências e tal. E hoje nós sabemos que há uma crise muito séria nas famílias. As pessoas saem para... Quando elas já estão na idade de trabalhar, elas vêm com toda essa bagagem, e muitas vezes é uma bagagem que trouxe uma série de traumas para ela. Então, quando ela encontra um ambiente agradável, em que ela é aceita, que ela é respeitada, que ela é bem tratada, realmente ela muda também. Então, isso é uma forma, é uma responsabilidade do gestor, daquele que, como você trabalha nisso, de passar essas coisas, porque nada pior do que poder acontecer, que pode acontecer para um ser humano, é não só na família, mas no ambiente agregado de trabalho, tu tem um ambiente que não colabore contigo, né? Mesmo? E aí entra o processo de empatia, porque muitos gestores nem querem saber essa história pregressa do funcionário, porque aí eu me torno responsável sobre o que eu vou fazer com isso, porque aí, de repente, um funcionário que não tem um rendimento tão bom, tu sabe o histórico dele, tu sabe que tu deveria abordar ele de uma maneira diferente, mas aí é tu que tem que se adaptar. Então, hoje eu vejo que o grande desafio das lideranças, dos gestores, executivos, enfim, é a predisposição em querer se adaptar. Então, as pessoas pensam, não, hoje eu já tenho um cargo, eu já subi na pirâmide de Maslow, eu já estou no topo lá, e vai cair. Me autorrealizando, e aí eu me distancio das pessoas, então eu não quero mais atender necessidades básicas, aí ela começa que é a cair. Comunicação. Hoje em dia a necessidade básica é comunicação, então o gestor não interessa onde tu está, tu precisa se comunicar, tu precisa dar valor para as pessoas, feedback é tudo nessa vida, né? E aí a gente percebe que tu é chamado hoje em dia para fazer trabalhos para suprir gestores, executivos, diretores de necessidades muito básicas. Então, as pessoas acham que o milagre vem de fora. Não, o milagre está dentro. Está dentro de ti, né? E eu acho que um recado assim, final que, gente, falta de educação. Eu falo muito nos projetos, vamos cuidar o tom da voz, a forma de se comunicar com as pessoas. Isso é a coisa mais over que se pode dizer na vida. Assim. Isso é diferencial. Etiqueta corporativa, né? Tratar bem, ser bem tratado e toda e qualquer pessoa. Isso é aquele princípio, né? Tem que fazer o bem para receber o bem. O que tu faz, o que tu pensa, acontece. É verdade. Jéssica, obrigado. Bom por trazer esses assuntos assim importantes, né? Que é aí com a Lília que a gente faz, eu acho, uma discussão um bom rica, meio de campo. E acho que é importante que isso aí também é transmitido para você, telespectador, para você, telespectadora. E a nossa intenção aqui é colaborar para que você tenha uma vida feliz, enfim, possa ter um caminho aberto aí para, de repente, ser também mais feliz. Um rápido intervalo, já voltamos.